Pode Mais Saúde cresceu e ganhou edições especiais diretamente da segunda edição do Connect. Eu sou Stephanie Suerdick, jornalista, e recebi esse convite da Singular Pharma e da Academia da Menopausa para acompanhar tudo e trazer para vocês os principais temas que passaram aqui no maior congresso Norte-Nordeste de casos e terapias individualizadas. E eu conversei com especialistas para saber o que há de mais novo em saúde, longevidade e cuidado integral e individualizado com os pacientes. E claro, eles compartilharam experiências, insights e as novidades mais relevantes. Ela passou no Connect e veio conversar com a gente, Lívia Cisneiros, médica ginecologista, especializada em medicina funcional e integrativa e em ciências da longevidade. E a gente está com ela aqui para responder uma pergunta. Por que as mulheres 35+ estão exaustas? É isso que chega no consultório. Seja muito bem-vinda, Lívia. Obrigada, Stephanie. Obrigada a vocês da Singular pelo convite. É sempre um prazer contribuir com vocês que são meus parceiros de confiança, né? A gente trabalha junto. Eu sinto que a gente trabalha junto porque é uma troca realmente de quem a gente confia. Mas a sua pergunta é a pergunta de milhão, né? Eu posso lhe dizer hoje que é uma das queixas mais prevalentes no meu consultório. Né? A mulher que passou dos 35, ou antes, inclusive, né? A principal queixa é fadiga, é exaustão. Né? E eu tenho, assim, a minha percepção e a explicação até fisiológica é que a gente tem vivido uma desconexão, não é um estilo de vida extremamente acelerado, desconectado com a nossa biologia. Né? Aos 35 anos, 40 anos, a mulher está no auge da carreira dela. E ela ainda tem que lidar com o crescimento, né? Ela está lidando com o crescimento profissional, estabelecendo-se como na sua profissão, mas ela tem a casa, filhos, normalmente, e todas né, o entorno. Então, assim, e aí, como para piorar, digamos assim, né, todo essa sobrecarga, nós estamos num momento, né, numa cultura de maus hábitos. Né? Então, além de estarmos exaustos por excessos de demanda mesmo, as mulheres, elas estão mal nutridas, elas estão inflamadas, elas estão desbióticas, né? E muitas vezes esse retrato dessas alterações não é tão nítido nos exames laboratoriais. Então, muitas vezes essa mulher procura ajuda e escuta, não, tá tudo bem com seus exames. Ela tá péssima, ela não se sente bem, mas os exames não retratam aquilo que ela vem trazendo e aí essa mulher se sente realmente perdida, desassistida. E esse cansaço não é normal. Quando a gente pensa no não é normal, o que é que se percebe, né, nesse dia a dia e o que é que pode ser visto para dar aquele insight? Eu preciso me cuidar. Isso não é normal, que muitas vezes a gente tende a, de fato, normalizar, a acumular, a achar que é pontual e quando vê, de fato, as queixas elas só crescem. Exatamente. Existem dois cenários, né? Que é a paciente que ela se sente fadigada, ela tem a queixa da fadiga, que é desproporcional ao que as demandas dela, ou seja, poxa, eu tô fazendo as mesmas coisas que eu fazia, mas agora eu não rendo como antes, né? Tem um lado também que é da cobrança da alta performance, né? Mas para responder a sua pergunta, então eu tenho uma paciente que ela tem uma queixa de fadiga que não é compatível com a demanda dela, ou seja, eu estou muito mais cansada para executar as mesmas tarefas que eu sempre fiz. E o outro lado, que é muito frequente também, é a paciente a mulher que está com cada vez mais demandas. Como eu disse, ela está desconectada com a nossa biologia. Nós, mulheres, somos cíclicas, né? Nós não rendemos da mesma forma durante os ciclos da vida, ou seja, puberdade, gestação, envelhecimento, climatério, e também não rendemos da mesma forma no mesmo mês, porque nós temos ciclicidades mensais. Mas isso não é respeitado em nenhum lugar, né? Ninguém vai dizer que diminua a sua demanda do seu trabalho ou, enfim, fique mais em casa, tenha um tempo mais de descanso porque você está pré-menstrual ou porque você está menstruada. Então, eu acho que quando deve chamar a atenção dessa mulher de procurar ajuda é justamente ela está desmotivada. Né? E quando esse cansaço começou a interferir nas atividades diárias dela,
e interferir, inclusive, na autoestima dela, né? E uma característica muito frequente é a compensação. Porque eu estou mais cansada, eu acabo buscando ou as válvulas de escape, né? Normalmente, o mais comum é o alimento muito palatável, né? Aquele alimento muito calórico, né? De alto índice glicêmico, porque ele vai me dar uma energia rápida, eu vou ter a sensação que eu vou ter essa energia mais rápida, ou excesso de cafeína. Então, notou que eu estou precisando de muito café. Eu preciso de café de manhã, eu preciso de café para me manter acordada. Ou eu estou recorrendo muitas vezes durante o dia a doces, a carboidratos refinados, tentando recompor essa energia, é um grande sinal de alerta. Quando a gente olha especificamente para esse contexto da mulher, a gente já falou que ela tem particularidades. O que pesa é a questão hormonal? O que eu vejo é o seguinte, pesa a questão. Nós precisamos, né, quando nós queremos ter um olhar integral dessa mulher e realmente compreender para ajudá-la, eu preciso considerar o cenário hormonal, metabólico, as emoções dessa mulher e a espiritualidade, né? Porque são os pilares da nossa saúde, né? Se eu negligenciar qualquer um deles, a gente acaba desequilibrando mesmo o nosso organismo. Falando da questão hormonal, é muito relevante depois dos 35 anos, porque eu já tenho alguns declínios hormonais ovarianos, por exemplo, né? Então, os nossos ovários, eles têm um envelhecimento desde o dia que nascemos, né? E aos 35 anos, nós temos um declínio ainda mais íngreme. Então, é muito comum que essas mulheres já tenham uma queda de testosterona, principalmente as que estão mais estressadas, que dormem pior, e elas talvez já não ovulem tão bem assim, já têm ciclos anovulatórios, não produzem progesterona adequadamente. E os primeiros sinais dessas alterações hormonais são sintomas neurológicos. Alterações de humor, irritabilidade extrema, labilidade emocional, insônia, sono fragmentado. E aí perceba que vira uma bola de neve. Ela não está dormindo bem porque ela já tem um desequilíbrio hormonal. Se eu não durmo bem, eu não produzo bem outros hormônios, GH, melatonina, testosterona, que são hormônios ligados ao reparo tecidual, à longevidade, à manutenção da energia. Então, existe uma questão hormonal, fato. A segunda questão é uma questão metabólica. Depois dos 35 anos, principalmente se aconteceu isso que eu te falei, o paciente está buscando energia no alimento palatável, calórico, de alto índice glicêmico, ela possivelmente, até pela questão da idade, ela já tem uma resistência à insulina. Insulina alta é igual a fadiga, causa fadiga, né? Então, essas variações glicêmicas também são bem deletérias para a gente. Então, eu tenho quesitos hormonais, metabólicos, eu tenho que sinalizar essa mulher que ela precisa cuidar das outras duas searas da nossa existência, que é a qualidade dos pensamentos, cuidar das suas emoções, manejar esse estresse. E aí a gente pode lançar mão, inclusive, de alguns suplementos, alguns adaptógenos, o magnésio. A gente tem algumas substâncias muito interessantes, rhodiola rosa, serenos, enfim, que podem ajudar a regular esse eixo, né, adrenal da gente, o nosso cortisol. E por último, né, eu sempre, né, não negligencio de orientar que essa paciente também olhe para o seu lado espiritual, né, porque nós somos essa tríade, né, corpo, mente, espírito. Quando a gente esquece disso, normalmente a gente acaba adoecendo. Um dos pilares que a gente mencionou aí foi o sono, algo fundamental para diversas questões. Recentemente saiu, inclusive, uma pesquisa, e se a gente for fazer um comparativo de gênero aqui, inclusive apontando que a mulher tem uma maior necessidade de sono, ou seja, ela precisa de mais horas. Isso tem relação com tudo que a gente traz aqui? Em relação com isso que eu te disse, nós mulheres estamos vivendo estilos de vida de homem, né? E a gente vem pagando um preço altíssimo, né? Já tem bastante tempo, que tem custado saúde mental, saúde física também, né? Saúde emocional. Nós temos acumulado funções, mas não deixamos, né, de ainda sermos a responsável pelo lar, né? E por tudo. Então, a fisiologia feminina é diferente da masculina. Nós temos, né, demandas iguais, cobranças iguais ou maiores. E hoje a gente vive, por exemplo, um momento de alta cobrança de performance, tá muito em alta você performar no trabalho, performar fisicamente, né? Inclusive
uma alta cobrança com relação à composição corporal ideal. A composição corporal ela é fundamental para a nossa saúde, né? Ter um percentual de gordura saudável. Mas o que é que tem acontecido? As mulheres têm procurado um percentual de gordura de homens, né? Cada vez mais sequinhas, cada vez querendo ter menor percentual, quanto menor, melhor, e não. Quanto menor, né, um baixo percentual de gordura, um baixíssimo percentual de gordura numa mulher, abaixo de 15%, por exemplo, já está associado, por exemplo, à infertilidade, ao envelhecimento ovariano precoce. Então, enquanto a gente... É fundamental que a gente recobre essa memória de que somos mulheres com biologia de mulheres e que temos demandas de mulheres. Então, o quanto pudermos, né, adaptar o nosso estilo de vida à nossa biologia, a gente está prevenindo muita coisa. Como é que a gente aborda essa mulher e, principalmente, como é que a gente tira essa mulher 35+ dessa situação de exaustão? O que é que precisa ser avaliado nela para que, de fato, se proponha, né, um tratamento, uma ajuda, né? Vamos dar as mãos e cuidar disso aqui que está causando tanto impacto na saúde. São 5 pilares em especial, Stephanie, que a gente precisa observar nessa mulher, né? Então, o sono, a prática de atividade física, a dieta, que é que ela come, né? Como ela digere e como é o funcionamento intestinal e como é a digestão dessa mulher e como ela lida com o estresse, né? Então, a minha consulta perpassa por todos esses 5 pilares. Eu preciso entender o que aquela mulher faz, como ela trabalha, como ela dorme, quais são os relacionamentos dela, enfim. E eu preciso fazê-la entender o porquê eu estou questionando aquilo. Então, a primeira coisa é a paciente tomar consciência, porque às vezes ela está dormindo meia-noite, 1h, trabalhando ainda, leva trabalho para casa, ou tem hábitos noturnos, toma café até não sei que horas, né? Aí acorda atrasada para trabalhar, e come o que está disponível, pega o biscoito que está na mesa e vive estilo de vida. Aí e daqui a pouco ela já tem sintomas gastrointestinais, tem estufamento frequente, o intestino já não funciona regularmente, e isso não tem como eu ter saúde com tudo isso desregulado, né? Então, o caminho a ser percorrido é o da consciência. Então, a primeira coisa que eu faço com essa paciente é fazê-la entender, mostrar a importância. E de cada pilar desse, né? Cada pilar desse. E aí eu vou dando as mãos, exatamente como você falou, ajudando essa paciente, entendendo o contexto dela, né? Na prática mesmo, entrando na vida dela, falar, olha, vamos tentar, né, desligar o celular ali às 10, ou pelo menos colocar no modo avião às 10, porque eu preciso que você durma antes das 11, porque se você dormir depois das 11, você não vai produzir adequadamente a melatonina, você vai ter um envelhecimento acelerado, você pode ter picos de pressão, você pode ter maior risco de diabetes e até de câncer. Então, ajustamos o sono. Eu digo que o sono é o pilar dos pilares, porque quem não dorme bem, não come bem no dia seguinte, o humor tá péssimo, não tem energia para treinar, faz as piores escolhas alimentares porque não reparou a energia. Então, organize com ela o sono. Posso suplementar. A gente pode usar magnésio inositol, a própria melatonina, o triptofano, enfim. Eu posso ajudar, desde que ela também tome atitudes, né, que melhorem esse hábito. Depois a gente vai para a atividade física, que não é opcional, né? A paciente ela precisa entender que é um remédio, a atividade física, né? A gente teve aqui no Connect tantas aulas e tantos estudos científicos corroborando isso que a gente fala, né, reiteradamente. A atividade física é prevenção e tratamento de todas as doenças. Todas. Então eu não posso saber disso e negligenciar. Então eu vou, junto com ela, tentar entender se a gente não consegue encaixar 30 minutos de atividade física, né? Então, vamos nesse caminho. Vão entender o que essa mulher tem comido, né? Então, a dieta é fundamental. Porque eu não tenho como ter saúde digestiva e intestinal, que é quem manda na nossa saúde inteira, se o que eu ofereço para esse trato gastrointestinal não é alimento, é produto alimentício, né? É corante, é açúcar em excesso, é embutidos, né? Então eu acabo selecionando uma microbiota intestinal que não é saudável, que não me ajuda a me sentir bem, que não vai produzir dopamina, serotonina, pelo contrário, eu vou ter mais noradrenalina, eu vou ter mais desregulação de cortisol. Então, seguindo esses passos, né, todos esses pilares, fica mais fácil dessa paciente entender a importância de cada um deles, entender o quanto que ela está desconectada, porque ela está vivendo no automático, e as coisas vão entrando para o lugar. Não é de um dia para o outro, né? Assim, é realmente um processo
de conscientização, depois colocar em prática. Enquanto isso, a gente vai ajudando, vai suplementando. O paciente está com queixa de fadiga, eu vou ajudar essa mitocôndria a funcionar, né? A gente usa coenzima Q10, um Maxolve da vida. Enfim, a gente vai auxiliando essa paciente com suplementação, mas sem esquecer, aliás, sem que ela esteja imaginando que estamos dando uma pílula mágica. Ela tem que fazer a parte dela. Ela tem que fazer a parte que a gente não pode fazer, que é a dela. Como é que essa mulher se percebe depois que se implementa todas essas medidas? Você consegue perceber na sua prática clínica, nesse dia a dia, quando de fato consegue levar essa consciência, consegue o engajamento dela, os resultados chegando, como é que essa mulher volta? Isso é muito satisfatório, né? Assim, é muito satisfatório porque quando a gente começa a se sentir... o difícil é mudar, né? Pensar em mudar já é um sofrimento. Pegar essa chavinha e virar, né? O pensar em mudar já gera um sofrimento. Mas uma vez que a paciente entendeu o porquê que eu estou orientando aquilo e ela implementou, o nosso corpo é muito agradecido, né? Então, o retorno ele vem rápido. E aí, quando a gente se sente bem, nunca mais a gente quer se sentir mal. Então elas vêm, né, com outra energia, elas vêm gratas e eu fico muito feliz, né, de poder ter participado, né, dado as mãos e ajudado essa mulher a se reconectar com ela mesma. Queria deixar uma mensagem final justamente para essas mulheres que estão acompanhando aqui a nossa conversa, que se sentiram nesse lugar de exaustão, sejam as 35 mais, 40 mais, 45 mais, menopausadas, não menopausadas, o que a gente deixa aqui de mensagem, de incentivo e de recado mesmo para buscar essa ajuda, buscar esse apoio profissional? Minha mensagem final é que essas mulheres, elas não precisam, elas só precisam muitas vezes de alguém que enxergue os sinais que ela foi ensinada a ignorar, seus ciclos, seus hormônios, os sinais que o corpo dá e que ela pode sim encontrar um modelo de cuidado que a enxergue como um todo, que a enxergue como um ser cíclico, como uma mulher com todas essas demandas sim, mas que é muito mais do que olhar exame, né? É entender realmente o contexto hormonal, metabólico dessa mulher e que é muito possível viver melhor, com mais energia, quando a gente alinha o nosso estilo de vida à nossa criação, à nossa biologia. Lívia, muito obrigada pela participação, separar esse tempinho aqui de passagem no Connect para conversar com a gente e principalmente fazer esse alerta, né, para que nós mulheres, me incluindo já aqui, olhemos com um pouco mais de cuidado para a nossa saúde, para o que surge e, como você disse, para o que o nosso corpo está comunicando. Exato. E fala todos os dias com a gente, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Contem comigo. É só acompanhar o canal da Singular no YouTube e também as redes sociais da Singular e do Connect, para acompanhar tudo que os especialistas conversaram comigo nesse espaço dedicado à saúde, cuidado, conhecimento humano e inovação.